Present day. Present time. Você já parou pra pensar o que é real? E se você perdesse um amigo de uma maneira trágica e dias depois chegasse um e-mail dessa mesma pessoa falando pra vocês se encontrarem, por exemplo, dentro da internet? O que você faria? Em 98, um anime enigmático chamado Serial Experiments Lain fez exatamente essa pergunta, onde Lan, uma menina extremamente introvertida e discreta, que não tinha muitas amigas, que não chamava muita atenção, era extremamente normal, recebe essa mensagem e assim o anime começa. E quando ela instala esse sistema e vai afundando cada vez mais na Wire, o limite entre carne e circuito vai caindo um após o outro. Em pleno 2025, com IAs capaz de imitar sua voz, seu jeito e até o seu rosto, esse anime se torna extremamente contemporâneo, principalmente pelo ponto principal dele: o que é ser humano de verdade? O que te torna humano? É a sua consciência, sua alma, seu corpo? Ou se você for upado na nuvem, você ainda será humano? Então se prepara que a gente vai conversar sobre isso agora. Então já deixa um likeinho e se você é real, segue aí. Então, como eu disse antes, Len começa como uma estudante totalmente normal, comum, nada de mais nem nada de menos. Mas tinham pontos estranhos nela, porque nada mais normal do que uma pessoa que não chama muita atenção, porque essa é a média da sociedade. Mas tudo muda com aquele bendito e-mail da sua amiga Xissa, que faz ela descer o nível da internet e tudo começa a ser mais real. Logo no primeiro contato, ela percebe que a Wire não é apenas um espaço convencional. Lá circulam boatos de desaparecimentos de pessoas que desligam do seu corpo real e vivem apenas na internet. Alguns viram até models, fazendo sons mesmo. E nesse lugar, Len experimenta um choque ao perceber que sua própria identidade pode ser fragmentada. Conversas anormais, fóruns obscuros e até grupos secretos com vários mistérios. Quanto mais ela afunda no conhecimento, mais ela muda. De uma garota que mal olhava nos olhos de seus colegas para agora responder em chats até de maneira bem arrogante. Depois disso, ela e pessoas em volta dela começam a ter visões, de maneira onde a tecnologia é extremamente aterrorizante, criando pesadelos e tentando destruir a sua mente. Mais ou menos como um dia normal no Twitter. Depois disso, Len começa a ter sonhos com a Wiley, questionar suas memórias de infância e o senso de peso de identidades que pareciam plantadas em sua mente. E depois disso tudo fica muito claro que ela é especial, mas não como todos os protagonistas de anime, né? Ela tem uma sensação que ela foi destinada, que ela foi criada para aquilo, que o código dela, o código único que ela entra na Wiley é diferente, que ela consegue controlar coisas, controlar situações, por isso que ela não lembra de coisas. Como se ela tivesse duas versões. A versão de fora da internet, que estava sendo mudada pela versão de dentro, e a versão de dentro, que estava tomando o controle total. Por isso que no começo do anime, pessoas diziam que ela estava em lugares, que ela sabia que ela nunca pisou. Mas a gente sabe, ela estava assim. Aí eu te pergunto, esse universo desse anime dos anos 90 é tão diferente do que a gente está passando hoje em dia? Por exemplo, com a inteligência artificial, ou com os icebergs da internet, ou com a dark web, ou com chatbots extremamente inteligentes, ou até com seu fake, que você usa para xingar alguém na internet, né? Len experimenta sem querer criar uma versão de si mesma que ganha vida própria, de formas semelhantes. Se uma cópia digital sabe mais de você do que você mesmo, quem é real? Então agora vamos falar um pouco de religião, mais especificamente sobre o gnosticismo, que é um conjunto de crenças religiosas e filosóficas antigas, centrada na ideia em que o mundo material é uma prisão criada por um falso Deus, e a verdadeira realidade está no plano espiritual superior, em qual a nossa essência voltará quando a gente sair dessa existência aqui. E eles acreditam que o plano Gnosis é uma libertação pelo caminho, uma verdade escondida que deve ser descoberta por cada indivíduo, da sua maneira. Agora diz pra mim se isso que eu falei não é o resumo de Len. O mundo que está sendo controlado pelo falso Deus,
Pessoas que estão presas no mundo não material, que estão sendo convencidas a ir para outro mundo. Uma garota que tenta encontrar a liberdade, mas está presa e para isso ela tem que se tornar uma deusa, ou quase isso. Esse anime também toca muito firme na solidão, de por que ficamos sozinhos, por que preferimos a internet em vez de um contato mais direto. A resposta é muito simples. É muito mais fácil falar com ninguém, a conexão é muito mais rápida e, tecnicamente, você pode ser quem você quiser. E ele também dá uma pincelada em teorias da conspiração, tipo a ARPANET ou os Men in Black. Não aquele lá do Will Smith, não, o dos Estados Unidos mesmo. E também chips cerebrais que controlam a mente ou jogam para dentro da nuvem. Esse daí tá bem perto de acontecer mesmo, então esse daí não é tão teoria assim não. E para você ter noção de como esse anime é extremamente referenciável na cultura pop, ele vai de referência em Westworld na nova versão e passa por Black Mirror. Esse é só ver o design, tem muita referência mesmo. Em Matrix, a temática é muito semelhante mesmo, e o design de produção que as irmãs pegaram é muito semelhante. Em Páprica também, e os limites do sonho, o que é verdade, o que é falso, aonde que a nossa mente chega. E Ghost in the Shell, que é a mesma temática, só que com muita arma mesmo. E sem a Scarlett Johansson. E essas obras, mais do que homenagens ou referências pontuais, essas obras criam um mosaico inquietante de tecnologia e filosofia, cada uma ajudando a chamar a atenção sobre o tema central. Se a rede define a nossa experiência, como diferenciamos o humano do artificial? E para finalizar, Serial Experiment Land não é apenas um anime, não é apenas uma história, não é apenas visionário. Ele é um farol que moldou a cultura pop desde os anos 90, assim causando influências até hoje. Você já ouviu falar sobre ela? Provavelmente sim. Comenta aí, e só uma questão: aonde termina o humano e começa a tecnologia?